Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos comentar do mercado de fertilizantes que teve um índice menor no mês de abril. Vamos falar de uma prática sustentável para a produção de energia, mais precisamente a produção de gás, ou melhor, a produção de biogás. Você vai acompanhar a real situação do mercado de produção de carne bovina. Vamos dar um giro pelo mercado do boi, mais precisamente no preço da arroba do boi gordo. E você vai conferir a colheita do milho lá na Argentina e o plantio nos Estados Unidos. E eu vou conversar com Vinícius Menegas. Ele é gerente de produção de sementes da Girassol Agrícola. E nós vamos falar de sementes de qualidade que podem incrementar mais de 35% a produtividade da soja. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado de fertilizantes que teve um índice menor no mês de abril. O índice de poder de compra de fertilizantes, que é o IPCF do mês de abril deste ano, caiu para 0,9%, uma queda de 3% em relação ao mês de março. Isso sugere um bom momento para os produtores rurais comprarem fertilizantes, pois um IPCF, quer dizer, um índice mais baixo, beneficia a sua relação de troca. Em comparação com abril do ano passado, houve um aumento de 1%, indicando uma tendência positiva no setor agrícola. O preço médio dos fertilizantes, esse preço caiu cerca de 2%, com destaque para a ureia, que caiu 14%, enquanto os preços das commodities aumentaram em média 2% em relação a março. Liderados pela cana-de-açúcar, que teve um acréscimo aí de 3%, e seguidos pela soja com 2% de aumento, esta última influenciada pelas chuvas no Rio Grande do Sul, ameaçando parte da safra 2023-2024, que ainda em fase de colheita. E durante o mês de abril houve quedas significativas nos preços do algodão, que caíram 6%, milho caiu 4%. Apesar disso, os preços do milho eles tiveram uma recuperação devido a preocupações com doenças na Argentina, como a cigarrinha, por exemplo, e também notícias desfavoráveis sobre as condições climáticas no meio oeste americano. No entanto, esses cenários ainda não se concretizaram e o mercado se ajustou com notícias positivas sobre a safrinha brasileira em andamento. Além disso, variações cambiais foram consideradas no índice, com o dólar subindo basicamente 3% e atingindo valores acima de R$ 5,10, devido ao aumento da aversão ao risco. O atraso nas compras de fertilizantes, ela preocupa para o terceiro trimestre, devido à alta sazonalidade de entregas, potencialmente causando congestionamento nos portos e acumulação do frete rodoviário. As movimentações logísticas, especialmente no Porto do Rio Grande do Sul, geram preocupações adicionais. O mercado está acompanhando de perto o rápido plantio lá nos Estados Unidos e a colheita lá no Rio Grande do Sul, que está sujeita a quebras devido às chuvas contínuas. Também há atenção voltada para a safrinha brasileira, que pode ser afetada pela escassez de chuvas na região centro-oeste, já agora no final do ciclo. E agora vamos falar de uma prática sustentável para a produção de energia, mais precisamente a produção de gás, ou melhor, a produção de biogás. Com a crescente concretização sobre práticas sustentáveis, o biogás se consolida aqui no Brasil como uma solução energética estratégica essencial
para a transição para fontes mais limpas. Esse biocombustível, que é resultante da decomposição anaeróbica de resíduos orgânicos, ele reduz a emissão de metano, um potente gás de efeito estufa, e diminui a dependência de combustíveis fósseis. Globalmente, a bioenergia, incluindo o biogás, ele tem potencial para crescer até 40%, até 2040, segundo a Agência Internacional de Energia. Aqui no Brasil, a Associação Brasileira de Biogás, ela projeta que a produção alcance 30 milhões de metros cúbicos diários até 2030, com o Paraná se destacando como líder na produção. O biogás se destaca por sua versatilidade, sendo utilizado na geração de energia límpica e térmica, como combustível alternativo para veículos e em setores como aterros sanitários, estação de tratamento de esgoto e agroindústrias. Também é vital para comunidades remotas, aproveitando resíduos agrícolas e pecuários para suprir necessidades locais. O biogás promove tanto a sustentabilidade ambiental quanto o progresso econômico e representa uma oportunidade para o país liderar na adoção de tecnologias verdes e inovadoras no cenário mundial. E agora você vai acompanhar a situação do mercado da produção de carne bovina. O setor da pecuária de corte entra na reta final inicial de problemas. Primeiro, porque estamos na época da seca. Segundo, a maioria dos pecuaristas, vamos dizer assim, está sem pasto. E terceiro, tem muito animal pronto para o abate. E nessas condições, o preço da arroba do boi cai e cai feio. Confira. As altas temperaturas e a escassez de chuvas em muitas regiões do Brasil, elas estão diminuindo a capacidade das pastagens de sustentar o rebanho, o que resulta em um aumento na oferta e pressiona para baixo os preços do boi gordo. Lá em São Paulo, por exemplo, essa queda bateu na casa de 2,6% em comparação com a semana anterior e com as escalas de abate em torno de 10 dias úteis. O preço do boi gordo lá em São Paulo está em torno de R$ 229 a arroba. Já na Bolsa, o movimento segue a tendência do mercado físico com variações negativas. Dados analisados agora pela BIEC apontam que em abril deste ano o Brasil exportou 236 mil toneladas de carne bovina in natura. Esse foi o maior volume já registrado nas exportações mensais do Brasil e que ainda cresceu 77% em relação a abril do ano passado. O faturamento chegou em US$ 1 bilhão, com crescimento de 69% na comparação anual. E a China teve embarques de pouco mais de 101 mil toneladas e segue como principal mercado. O faturamento em abril da China foi de US$ 454 milhões. Em segundo lugar, vieram os Emirados Árabes com quase 24 mil toneladas em abril. Em dinheiro, as exportações somaram US$ 109 milhões. Hong Kong foi o terceiro maior, importando 11 mil toneladas, com quase 39% de crescimento ante março deste ano. E no meio de preços baixos e o mercado interno também em baixa, patinando, a economia vai mal, existe pelo menos uma boa notícia para a pecuária de corte. A demanda de carne bovina está aquecida com as exportações. E no acumulado do ano, essas exportações de carne bovina chegaram a 835 mil toneladas, aumento de 37% em relação ao mesmo período do ano passado. Em faturamento, tivemos aí um crescimento de 29%, saindo de 2,8 bi nos primeiros 4 meses do ano passado para 3,6 bi. Este início de maio foi 76% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. A estimativa, agora, para este mês de maio, é que sejam embarcadas 190 mil toneladas de carne bovina in natura, um volume quase
13% superior ao observado em maio do ano passado. E hoje nós ficamos por aqui. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo encontro. E agora vamos dar um giro pelo mercado do boi gordo, mais precisamente do preço da arroba do boi. As cotações do boi seguiram direções opostas nas regiões pesquisadas dos 9 estados acompanhados. 5 apresentaram trajetória de alta ou estabilização, enquanto 4 registraram quedas nas cotações. A maior queda foi observada lá no Mato Grosso, onde os preços recuaram 1,3% na comparação diária, batendo aí na média de R$ 209 por arroba. A chegada de uma frente fria lá no Mato Grosso e alongamento das escalas contribuíram para a queda dos preços. Em contrapartida, a maior alta do dia foi registrada no Mato Grosso do Sul, com um avanço de 0,4%, com boi gordo cotado em R$ 217 a arroba. Já na Bolsa, os contratos futuros do boi gordo apresentaram valorização no comparativo diário. O fechamento para outubro subiu 0,2%, sendo negociado a 237,45. Até o fim do mês, ainda são esperadas pressões nos preços devido às negociações de lotes remanescentes de animais a pasto. Final da semana passada, ela foi marcada pela divulgação dos balanços trimestrais dos frigoríficos listados na Bolsa Brasileira, JBS e Marfrig, de forma geral, e ambas as empresas registraram lucro líquido no primeiro trimestre deste ano, revertendo o prejuízo reportado no mesmo período do ano passado. Os números foram considerados animadores pelos agentes do mercado, refletindo nos preços das ações que tiveram as maiores altas no dia lá na Bolsa. E depois do intervalo, você vai conferir a colheita do milho na Argentina e o plantio nos Estados Unidos. E eu vou conversar com Vinícius Menegas. Ele é gerente de produção de sementes da Girassol Agrícola. E nós vamos falar de sementes de qualidade que pode incrementar mais de 35% na produtividade da soja. Nós voltamos já, é um minuto só. Vamos que vamos, seguindo a semana com muitas informações, notícia com credibilidade, é Jornal do Meio-Dia. A marcação na régua indica que o nível de água baixou na bacia do Meia Ponte, responsável pelo abastecimento de boa parte de Goiânia e região metropolitana. De acordo com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, o rio está em estado de atenção. Eu, Luciana Finhold, te espero. A FB Agrícola oferece uma gama de produtos de qualidade para que você, produtor, garanta sempre o melhor para seus clientes. Sementes, defensivos, fertilizantes e muito mais. A FB Agrícola, servindo o produtor do plantio à colheita. Circuito Brahma apresenta Pecuária de Goiânia, de 16 a 26 de maio. Dia 20, Dave Leonardo. Dia 23, véspera de feriado, Maiara e Maraísa com a gravação do seu novo DVD Imensidão. No dia 24, Lauana Prado. Dia 25, Victor e Léo. Dia 26, Enaldinho. Garanta seu ingresso em ingressosa.com. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pátria Agronegócios. Consultoria especializada no mercado agropecuário. Atitudes e gestos são transformadores. Nós acreditamos na força do exemplo. Cristal Alimentos, pureza alimentando a vida.
De 16 a 26 de maio, a TV Serra Dourada e a 99,5 FM marcam presença na Pecuária de Goiânia. Visite nosso estande, divirta-se com os shows do Boteco 99,5 e concorra a prêmios. Pecuária de Goiânia, de 16 a 26 de maio, com promoção da TV Serra Dourada e 99,5 FM. Oferecimento Petroforte, distribuidor autorizado Lubrax. Vai na certeza de Lubrax. Equatorial, por Goiás hoje, pelo futuro todo dia. Melhor almoço de Goiânia, com pratos generosos e preço justo. Pilão Bar. Surpreenda-se com o Araguaia Shopping. Facune Camps, número 1 de Goiás. Mega Telecom. Soluções em TI e Telecom para sua empresa. Arraiá é com Valley e PPA. Tradição e qualidade. Grupo GSA. TV Serra Dourada. A TV do seu tempo, o tempo todo com você. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. Vem tomar um café comigo. AFB Agrícola. Servindo o produtor do plantio à colheita. Nós estamos de volta e agora você vai ver como está a colheita do milho lá na Argentina e o plantio do milho nos Estados Unidos. O ritmo de colheita do milho deve acelerar nesta semana, com as condições climáticas mais favoráveis na Argentina. E segundo a análise da Grão Direto, atualmente existe aí um atraso de 7% na comparação com o mesmo período do ano passado, com cerca de 25% da colheita já concluída até agora. Apesar da diminuição da expectativa de produção provocada pela cigarrinha, o país disponibilizará volumes acima de 45 milhões de toneladas sobre os Estados Unidos. As chuvas ocasionais nas áreas produtoras de milho lá nos Estados Unidos podem continuar atrasando o plantio na safra agora na semana que vem, embora o mercado já tenha ajustado os preços para refletir esses impactos no curto prazo. E essas condições ainda podem exercer pressões ascendentes sobre as cotações, principalmente em Chicago. Historicamente, o plantio de milho fecha o mês de maio com níveis acima de 80% de conclusão. E caso isso não aconteça, poderá trazer mais uma dose extra de volatilidade para as cotações de Chicago. A pressão altista também do trigo levou o USDA a reduzir as expectativas de produção, enquanto as exportações dos Estados Unidos para 2024 e 2025 estão projetadas para aumentar, acompanhadas por uma redução nos estoques globais. Esses fatores têm impulsionado a demanda por milho, levando a uma tendência de alta nos preços. E isso ocorre porque tanto o milho quanto o trigo são fundamentais na produção de ração animal e podem ser utilizados de forma alternada. Sobre as exportações brasileiras, após registrar em março o segundo menor volume de exportações dos últimos 10 anos, as expectativas do mercado já se voltam para maio. Historicamente, maio é um mês de baixa demanda por milho brasileiro e essa tendência deve se manter este ano, embora os volumes esperados sejam superiores ao do mês anterior. A ANEC prevê exportações superiores a 500 mil toneladas para o período. E agora eu vou conversar com Vinícius Menegas. O Vinícius, ele é gerente de produção de semente da Girassol Agrícola, lá do Mato Grosso. E nós vamos falar de sementes de qualidade que podem incrementar mais de 35% na produtividade da soja. Vinícius Menegas, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa para falar de um tema interessante, de um tema, quando aumenta a produtividade, sempre é muito bom, né? Tudo bem, Vinícius? Bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos os telespectadores. É uma satisfação estar presente aqui para a gente bater um papo. Tá. Vinícius, você está num estado que é o maior produtor de soja, né? Do Brasil e um dos maiores produtores do mundo, vamos dizer assim.
E a soja é o carro-chefe da economia brasileira. É claro que outros grãos fazem parte do complexo produtivo e que ajudam muito a nossa economia. Mas a soja é o principal. Me fala um pouquinho da Girassol Agrícola. Onde é que a Girassol está localizada? O que ela faz? Bom dia, Antônio. Então é o seguinte, como você bem mencionou, o Mato Grosso hoje representa mais de 25% da soja brasileira, é um estado aí que passa de 14 milhões de hectares. E a Girassol Agrícola, dentro desse cenário agrícola, ela abrange aí suas atividades na produção de sementes de soja e sementes de algodão, principalmente. Nós estamos aqui localizados no sul do Mato Grosso, na cidade de Rondonópolis, e a empresa também atua aí nos estados do Goiás, na produção de sementes, nos estados da Bahia também. Então ela atende praticamente todo esse cerrado brasileiro aí, desde o Mato Grosso, Goiás, Minas e o Mapitobapá também. E a gente percebe que essa região norte aí, principalmente lá do Mato Piba, Bahia, tal, Piauí, está crescendo muito, né? É uma região que está em expansão, apesar de nós estarmos atravessando aí uma situação climática não muito favorável, né? Exatamente, Antônio. Até que, assim, ó, este ano, a região da Bahia, do Maranhão, Piauí, os resultados de produtividade foram até um pouco superiores ao restante do país, né? Nós tivemos aí algumas dificuldades na região sul, né? Como a gente está acompanhando aí nas notícias, nas últimas informações. O Mato Grosso, a gente teve uma produtividade razoável, mas a Bahia está mais uma vez surpreendendo. É realmente uma fronteira que os agricultores apostaram e hoje a gente está colhendo vários frutos positivos, né, de um estado tão pujante que é aquele da Bahia, Maranhão, Piauí. Realmente é uma região muito promissora, olhando um cenário de crescimento agrícola aí que a gente tem ainda para desbravar nos próximos anos. Vinícius, voltando para a soja, hoje a Girassol Agrícola é uma importante empresa no fornecimento de sementes de qualidade e a gente já tem informações que o produto de vocês realmente, vamos dizer assim, tem se despontado no mercado. E geralmente uma semente de boa qualidade aliada a uma prática de manejo, vamos dizer, correta, o produtor pode ter resultados acima do esperado, né? Exatamente. Nos últimos anos, nos últimos 10 anos principalmente, houve um grande questionamento por parte dos agricultores exigindo uma maior qualidade dos sementeiros. E isso foi muito positivo, olhando o negócio de sementes como um todo. O agricultor exigiu mais qualidade dos sementeiros. Tanto é que a gente viu uma corrida aí, na maioria das regiões do Brasil, por agricultores investindo em câmara fria, investindo em estruturas, porque eles não conseguiam obter dos agricultores as sementes que eles gostariam, aquele padrão de qualidade que eles gostariam. Então, houve, num primeiro momento, uma corrida dos próprios agricultores para uma estruturação para tentar fazer a própria semente. Os sementeiros, observando essa corrida, também tiveram que se readequar a esse novo cenário de qualidade e de exigência dos agricultores. Então, assim, nos últimos 5 anos, digamos assim, os agricultores realmente tiveram que evoluir drasticamente essa questão de qualidade de sementes. Então, hoje no mercado, um agricultor que não pensa em entregar uma semente de alta qualidade, ele realmente está fora das negociações com os agricultores. Hoje é um requisito mínimo. E agricultores que entregam a mais alta qualidade ainda, eles ainda conseguem se diferenciar no mercado. Então, por isso, os agricultores exigiram, foi uma exigência dos agricultores, e hoje o mercado se preparou para atender esse padrão de mais alta qualidade que os agricultores tanto desejaram e realmente merecem, porque a gente vai discutir um pouquinho aí que vigor tem tudo a ver com produtividade também, Antônio. Isso não resta dúvida, né? De maneira geral, o grande público, vamos dizer assim, sabe que o agronegócio é um setor muito importante da economia agropecuária, da economia brasileira,
é um setor que injeta dinheiro e que segura as pontas da economia brasileira, mas a população não tem ideia, por exemplo, do nível tecnológico, mas é um nível altíssimo, tanto das sementeiras, das empresas que fabricam, que produzem as sementes, que o produtor vai utilizar. Então, são tecnologias assim de última geração que as empresas que produzem essas sementes utilizam e também produtores agrícolas, vamos dizer assim, que estão num alto grau de tecnologia, né, Vinícius? Exatamente, Antônio. E nesses últimos anos, essa tecnologia voltou-se cada vez mais para o setor de sementes. Eu vou colocar alguns exemplos aqui. O setor de sementes antigamente falava de unidade de beneficiamento de sementes, que são unidades mais antigas, que ainda entregam, que ainda entregam qualidade. Porém, hoje, o termo é indústria de beneficiamento de sementes, que é as IBS. E o que é essas IBS? São equipamentos de alto nível tecnológico. Tanto é que hoje um operador de uma IBS, ele precisa entender também de informática. Ele consegue pilotar essa grande máquina com um tablet, por exemplo, Antônio. Então, os equipamentos hoje, nós estamos importando equipamentos da Alemanha, dos Estados Unidos, porque hoje o nível de tecnologia que a gente tem disponível para essas indústrias sementeiras e não mais unidades sementeiras é altamente tecnológico, porque a margem de sementes ela é uma margem estreita e o agricultor e o sementeiro precisa realmente entregar a melhor semente com a máxima eficiência tecnológica dentro de casa. E isso só é possível se investirmos também numa indústria 4.0, que é o que as sementeiras e o que a Girassol tem feito nos últimos anos. Nós investimos numa IBS aqui no estado do Mato Grosso, que hoje é considerada uma das IBS mais tecnológicas do Brasil, e investimos numa IBS também lá em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Então, o agricultor e o sementeiro que não pensar em se modernizar, ele também está começando a perder a competitividade do mercado, Antônio. Isso é fato. E isso é um fato. Isso é real. É como real. 2 mais 2 são 4. E você que está nos acompanhando pode ter certeza absoluta. A química, a física, a biologia, a genética, tudo envolvido em prol de uma semente de altíssimo vigor, ou seja, tudo para produzir uma semente de alta qualidade, altamente produtiva. E está todo mundo buscando, vamos dizer, a excelência. Tanto quem produz sementes, quanto quem produz o grão que vai virar o produto para abastecer essa população do nosso planeta. É caso assim, é gratificante a gente ver esse desenvolvimento que está tendo no setor agropecuário. Bom, eu conversei com Vinícius Menegas. O Vinícius, ele é gerente de produção das sementes Girassol Agrícola, lá do Mato Grosso, lá de Rondonópolis. E você que está nos acompanhando, se quiser conhecer um pouco mais da Girassol Agrícola, basta você entrar no site www.girassolagricola.com.br. Vinícius Menegas, foi um prazer conhecê-lo, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria depois de convidá-lo mais vezes para vir ao programa, porque tem muita coisa para ser falada. É um campo vastíssimo. Eu gostaria depois, mais tarde, aí, ligar para você e a gente acertar para você voltar mais vezes aqui, ok? Um grande abraço e muito obrigado. Um grande abraço, Antônio, um grande abraço a todos os telespectadores. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: eu acredito demais na sorte e tenho constatado que quanto mais duro eu trabalho, mais sorte eu tenho. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A melhor maneira de se informar sobre os acontecimentos do dia. Hoje, às 7h20 da noite, no Jornal Serra Dourada. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.